Em Brasília, 19 horas e 11 minutos. Em Assis também, 19 horas e 11 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, irradiando para todo o planeta Terra. Hoje é segunda-feira, começando uma nova semana, começando também uma nova quinzena, a segunda quinzena do mês de outubro de 2023. O tempo passa, torcida brasileira, diria Fiore Gigliotti. Cada vez mais rápido o tempo, né? Cada vez mais rápido o tempo. Tem muita gente que cai numa armadilha do tempo porque chega na segunda-feira e diz o seguinte: eu não vejo a hora de chegar o final de semana, que passe rápido a semana. Aí chega a sexta-feira. Passado algum tempo, o tempo está passando rápido, né? O tempo é sempre o mesmo. Depende do momento que você está vivendo, parece que ele anda mais rápido ou aparenta que quase não anda o relógio. Depende muito a situação. Uma vez me disseram, e eu jamais esqueci isso, que dá exatamente para fazer esse paralelo. A porta do banheiro. Quem está do lado de dentro, o tempo é um. Quem está do lado de fora querendo entrar, apertado ou apertada, o tempo é outro, não é? E o tempo é o mesmo para os dois. Mas já são 289 dias do ano de 2023. 289 dias. Faltando 76 dias para 2024. Ou 69 dias para o Natal. Começando hoje, a segunda quinzena do mês de outubro. Dia 16 de outubro de 2023. E mal saímos de um feriado na quinta-feira, passa 2 semanas e lá vem outro feriado. Dia 2. Finados, cai também numa quinta-feira. E depois do dia 2, passa 2 semanas, mais um feriado. Dia 15, quarta-feira. E na semana seguinte, surgiu um feriado novo no estado de São Paulo. Feriado estadual, Dia da Consciência Negra. Cai numa segunda-feira. Então, imagine, dia 15, uma quarta-feira, o pessoal vai emendar, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, dia 20 de novembro. E depois já começa a festa do final do ano. O feriado, só dia 25. Mas começam as férias, recesso escolar, recesso nas repartições públicas e vai passando o tempo. O tempo passa, torcida brasileira. O jogo de futebol, que inclusive inspirou essa frase do Fiore Gigliotti, é exatamente também um paralelo para ser traçado. Faltando 5 minutos para terminar uma partida, quem está perdendo acha que o tempo está passando rápido demais. Para quem está ganhando, acha que o tempo está demorando demais. E assim segue a vida, né? E assim segue a vida. Hoje, completando 234 dias do acampamento nas terras prometidas da Aprumar. Há 7 anos, o então candidato a prefeito José Aparecido Fernandes fez o cadastro de 6.000 famílias interessadas em ter a casa própria. Das 6.000 famílias,
239 foram sorteadas 6 anos atrás. E o prefeito é tão cara de pau que ele fez um sorteio de algo que não existe. Como é que pode sortear a casa se a casa não existe? Mas 239 famílias acreditaram. Saíram esperançosas do hoje abandonado ginásio Jairo Ferreira dos Santos, o Jairão. Esperançosas que em pouco tempo teriam finalmente o sonho transformado em realidade, o sonho da casa própria. Mas, passados 6 anos, continua tudo como antes. A única coisa que mudou é que, em razão da ocupação das terras prometidas e sorteadas, lá estão as famílias. E não há plantação de soja nem de milho, que colheram e que venderam. E o dinheiro está no bolso de alguém, né? Ou na conta corrente de alguém. A gente até imagina, suspeita, na conta de quem esteja. Olha, eu gostaria de ver a justiça fazer uma investigação nas contas da Aprumar para saber se entrou dinheiro nas contas da Aprumar, da venda dessa soja, desse milho, plantações feitas nos últimos 5 anos. Pagaria para ver isso, viu? Pagaria para ver. Mas parece não ter muito interesse. E a gente continua aqui. Na contagem regressiva, faltando 444 dias para acabar o mandato dos atuais prefeitos. 444 dias para acabar o mandato dos atuais vereadores. E você já deve ter percebido que a campanha eleitoral está comendo solta, né? Do lado do prefeito, né? A oposição está ainda conversando. Enquanto eles vão conversando, o prefeito vai levando as secretárias a tiracolo só pedindo voto. A hora que a oposição acordar, aí, se continuar assim, vai ser tarde demais, né? O povo fica discutindo o sexo dos anjos, como diria o poeta, né? Enquanto isso, o prefeito, com as suas secretárias a tiracolo, vai na missa, vai no campo de futebol, vai no forró, vai no horto, vai no centro social urbano, vai no boteco, vai em tudo quanto é lugar, fazendo campanha. E a oposição conversando. Ah, então, porque a hora que for ver já está até a eleição. Tem gente que precisava colocar na tomada, né, assim, para dar uma acelerada, para entender que eleição não se disputa na véspera, não se disputa no ano da eleição. É todo o trabalho que deve ser feito preventivamente. Não adianta depois correr, não adianta correr depois, não adianta correr depois atrás dos votos, porque aí vai ser tarde demais. Aí não vai adiantar mais. Como eu digo, enquanto a oposição fica conversando, fica se reunindo, discutindo, o prefeito coloca as secretárias a tiracolo e sai fazer campanha em tudo quanto é lugar da cidade. E assim vai indo. Mas lembrando que faltam 444 dias para acabar o mandato do atual prefeito e dos atuais vereadores. Terça-feira, dia 16, seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. E hoje o facão começou a cortar, né? Hoje à noite já tem gente desempregada na prefeitura. Já tem gente desempregada na prefeitura porque começaram a exonerar os que foram contratados em comissão com base numa lei ilegal, de acordo com o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça entendeu que uma lei do prefeito José Aparecido Fernandes, de 2017, aprovada pela Câmara Municipal, sancionada por ele, é inconstitucional. E determinou que sejam exoneradas
todas as pessoas que foram contratadas com base nessa lei. E hoje o facão já começou a cortar. O facão já começou a cortar hoje. Já há informações de pessoas que foram comunicadas hoje que estão exoneradas, porque a prefeitura, atendendo a uma recente decisão do Tribunal de Justiça, começou a exonerar os funcionários comissionados. De acordo com uma sentença assinada pelo desembargador Elcio Trujillo, a lei de autoria do prefeito José Aparecido Fernandes, aprovada pela Câmara Municipal em 2017, permitindo a contratação desses servidores, foi considerada inconstitucional. Abre aspas, sentença do desembargador. Assim, evidente a inconstitucionalidade das expressões assessor de gabinete 1, assessor de gabinete 2 e diretor de unidade, que constavam nos anexos da lei. Contando-se o prazo de 120 dias a partir do julgamento da presente ação. E já começou. Esse julgamento aconteceu em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Está chegando o prazo dos 120 dias e a prefeitura já começou a exonerar. Hoje, a informação é que algumas pessoas já foram exoneradas em algumas secretarias. Calcula-se que sejam aproximadamente 50 exonerações. Isso significa 50 cabos eleitorais a menos, né? Não sei se todos comissionados estariam envolvidos na campanha, mas geralmente, quando é comissionado, há cobrança para que participe da campanha eleitoral. Então, são 50 cabos eleitorais a menos, a não ser que sejam remunerados por outra fonte de renda, porque na prefeitura não receberão mais porque estão sendo exonerados. É bem possível, é bem provável que você tome conhecimento de algum funcionário da prefeitura que você conhece, que entrou nessa administração, que esteja sendo exonerado ou que será exonerado nos próximos dias. Isso é fruto de uma decisão da Justiça. E é bem provável que o prefeito vai tentar colocar a culpa em alguém, né? A culpa nunca é dele. A culpa é do juiz, a culpa é do vereador, a culpa é do português, a culpa é da imprensa, a culpa é do povo, a culpa é do padre, a culpa é do bispo, a culpa é do pastor. Nunca é dele. A culpa é do povo, só ele que não erra. Ele fez uma lei e a justiça entendeu que a lei é ilegal, é inconstitucional. E agora ele é obrigado a desfazer a besteira que fez. Porque havia contratado, sabia que tramitava uma ação de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade, movida pelo Procurador-Geral do Estado. Então, se você ouvir, isso aí foi o português que falou, isso aí foi o vereador que reclamou, isso aí foi o promotor, não foi nada disso. Não foi nada disso. Atendendo a uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral do Estado. Foi ele que entendeu que a lei de 2017, feita pelo prefeito José Aparecido Fernandes, aprovada pela Câmara Municipal, sancionada pelo prefeito, é inconstitucional. Ele ajuizou a ação e agora o Tribunal de Justiça determinou, exonera todos que foram contratados nesses cargos que eu acabei de falar. Na verdade, seriam mais ainda, porque a lei, quando ela foi aprovada, ela estabelecia os seguintes cargos para cada um as seguintes vagas para cada um desses cargos. Assessor de gabinete 1 seriam 53 cargos. Assessor de gabinete 2, 49 cargos. Assessor de políticas públicas, 3 cargos. Assessor de programas e projetos especiais, 31 cargos. Assessor executivo, 11 cargos.
chefe de gabinete do prefeito, um cargo e 11 secretários adjuntos. Os cargos de assessor de gabinete 1, assessor de gabinete 2, de acordo com a decisão, e diretor de unidade, se apresentam incompatíveis com a Constituição do Estado de São Paulo, entendeu o Tribunal de Justiça. Então, para que fique bem claro, nós temos inclusive o acórdão, que é a decisão judicial, que informa que quem viu ilegalidade, inconstitucionalidade na lei apresentada pelo prefeito em 2017, aprovada pela Câmara em 2017, foi o Procurador-Geral do Estado. Não foi vereador, não foi a imprensa, não foi o português, não foi o povo, não foi ex-vereador, não foi promotor, não foi juiz, foi o Procurador-Geral do Estado que ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça agora deu a decisão. Está terminando o prazo para as exonerações, e é o que começou, pela informação que recebi, a acontecer hoje com as primeiras exonerações. Mas o facão está afiado e mais gente será exonerada. Repito, para reforçar, as exonerações são resultado de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral do Estado contra a Prefeitura e contra a Câmara. Se é contra a Câmara, como que algum vereador poderia estar envolvido na denúncia? Então, é o Procurador-Geral do Estado que ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade e agora o Tribunal de Justiça decidiu que realmente a lei é inconstitucional. E essas pessoas contratadas, com base nesses cargos ilegais, serão exoneradas. Algumas já começaram a ser exoneradas hoje, pelas informações que eu recebi. Mas, dia 13, nós tivemos na sexta-feira o início da operação. Dia 13 não, sexta-feira 13 de outubro, mas tivemos no dia 12 o início da Operação Padroeira. Operação nas rodovias regionais, nas estradas regionais. E hoje fechou o balanço da Operação Padroeira. Você se lembra que o capitão Daniel Demetrio, na quarta-feira, aliás, falou da Operação Padroeira. E hoje ele vai apresentar o resultado, os números da Operação Padroeira. Vamos, então, ouvir o capitão Daniel Demetrio. Seja bem-vindo, comandante. Olá, amigos ouvintes. Encerramos a Operação Padroeira nesse 15 de outubro, Dia dos Professores, aos quais aqui eu aproveito para apresentar os nossos cumprimentos, né? A primeira profissão, né? A que todas as outras dependem, né? O professor. Então, nossos votos de felicidades a todos os professores, de toda a nossa Polícia Militar, em especial aqui do nosso policiamento rodoviário. Nós temos motivos para comemorar, né? Durante todo esse período, do dia 11 ao dia 15, não tivemos em nossa área nenhuma vítima fatal e nenhuma vítima grave, né? Em toda a área, todos os mais de 1.700 quilômetros de rodovias da nossa terceira companhia, Perfase, como todos sabem, a área as regiões de Marília, de Assis e de Ourinhos também. Durante esse período, né, infelizmente, como no último, eu tenho que destacar aqui que cerca de 1/3 das autuações lavradas foram do não uso do cinto de segurança, algo extremamente grave, tendo em vista aí que é um fator primário de segurança no trânsito, né? Os nossos focos, né? Nós não temos apenas um, nós não podemos nos dar a luxo de ter apenas um foco. Então, os nossos focos durante esse período foram as infrações de trânsito que mais ocasionam vítimas, mais ocasionam mortes. Então, nós trabalhamos com a ênfase muito forte no combate à alcoolemia,
com mais de 900 condutores submetidos ao teste. No controle de velocidade, com mais de 1.500 imagens por excesso de velocidade, entre essas velocidades bastante elevadas, mostrando que algumas pessoas ainda têm um descompromisso com a sua vida e com a vida dos demais. Nós tivemos ainda 28 pessoas flagradas dirigindo sob o efeito de álcool, ou pessoas também que se recusaram ao teste de etilômetro também foram autuadas. E é verificado que em todo o estado de São Paulo o que ocorreu em nossa companhia se reflete. No estado de São Paulo, em mais de 23 mil autuações, mais de 34 mil autuações de trânsito, melhor dizendo, mais de 7 mil foram por não uso do cinto de segurança. Algo bastante grave aí, que tem que chamar a nossa atenção e tem que fazer com que as pessoas alterem o seu comportamento durante a condução de veículos. Também na esfera de combate ao tráfico de drogas e armas, que nós temos muito forte aqui em nossa área, nós tivemos ainda a apreensão de mais de 360 quilos de cocaína e mais de 15 quilos de crack, ou seja, demonstrando que para alguns o feriado é para descanso, mas para a polícia o feriado é de muito trabalho. Tivemos aí o empenho de policiais em seus horários de folga, tivemos o reforço pela atividade DGEM, e todos compromissados aí com esse resultado espetacular que veio, que nós temos que comemorar sim, quando nós não temos nenhuma morte, e muito mais, nós não tivemos nenhuma vítima grave. Então quem ganha com o sucesso do trabalho desempenhado pela polícia é o cidadão, é o usuário das rodovias paulistas. Forte abraço a todos, contem sempre com a Polícia Militar, com o nosso policiamento rodoviário, nos mais de 1.700 quilômetros de rodovias da nossa terceira companhia. Até o próximo feriado, se Deus quiser, vamos também ter excelentes resultados a estar passando às pessoas. Mas, claro, esses resultados dependem muito da conduta da pessoa ao volante. Forte abraço. Muito obrigado ao comandante Daniel Demetrio. Como é importante, né, a gente comemorar os bons resultados. Geralmente não é notícia, né? Quando está tudo normal, quando está tudo tranquilo, não há interesse na notícia. Outro dia me falaram, português, quando cai um avião é notícia em tudo quanto é jornal, né? Quantos aviões sobem todos os dias? E ninguém noticia. É a vida, né? Por falar em notícia, eu falei aqui a semana passada que o nosso amigo e repórter Sidney Fernandes virou notícia, porque ele se envolveu num acidente na Avenida Rui Barbosa, estava com a sua lambreta, com a sua motocicleta, e bateu num carro e sofreu 3 fraturas, clavícula, punho e no joelho. Vocês se lembram que eu disse que ele havia sido levado para a UPA, o médico colocou uma tala, enfim, fez lá o primeiro atendimento e orientou que essa semana ele passasse pela Santa Casa, pelo setor de ortopedia. Ele foi hoje, passou pelo setor de ortopedia na Santa Casa e, infelizmente, vai ter que passar por uma cirurgia no joelho. O médico examinou, fez exames, raio-x, e falou, olha, não tem como, você vai ter que passar por uma cirurgia e já está marcada para sexta-feira. Então, os amigos, os conhecidos, os fãs do Sidney Fernandes, incluam novamente o nome dele em oração para ele passar por essa cirurgia que já está marcada, será na sexta-feira agora na Santa Casa, e pelo seu breve restabelecimento. Então, atualizando a informação do nosso Sidney Fernandes, ele passou hoje pela ortopedia na Santa Casa e terá que passar por uma cirurgia do joelho. Uma cirurgia no joelho. Que ele passe por essa e que ele se restabeleça o mais rapidamente possível. Um abraço ao Sidney Fernandes, que deve estar lá, ao lado da esposa, acompanhando a gente. Um abraço, viu, Sidney? Logo, logo já estará de volta. E o trabalho da Polícia Militar Rodoviária continua. Vocês ouviram
que o comandante Daniel Demétrio trouxe um balanço da Operação Padroeira do dia 11 até ontem, dia 15. E hoje, mais uma apreensão feita pela Polícia Militar Rodoviária. Mais uma apreensão. Vamos assistir. Do Estado de São Paulo, 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, 3ª Companhia GPTOR. Na data de hoje, policiais militares abordaram um ônibus de transporte coletivo de passageiros oriundo do Mato Grosso do Sul com destino a São Paulo. E durante a vistoria no compartimento de carga, foi localizado 2 malas contendo em seu interior grande quantidade de produtos eletrônicos, baterias e celulares. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Muito bem, você viu as imagens de toda a carga apreendida pela Polícia Rodoviária. Essa operação, essa apreensão aconteceu hoje, 10h30 da manhã, no quilômetro 453 em Assis, da rodovia Raposo Tavares. Os policiais tinham uma suspeita, abordaram um ônibus de transporte coletivo de passageiros que vinha de Cuiabá, ia para São Paulo. E aí os policiais decidiram fazer uma busca minuciosa. Momento em que os policiais, após entrevistarem um dos passageiros, um homem de 52 anos de idade, que ficou nervoso e respondia de maneira contraditória em relação aos motivos da viagem, os policiais encontraram várias baterias de celulares de origem estrangeira e desprovidas de nota fiscal. Tudo estava numa mochila e mais 2 bolsas no bagageiro do ônibus. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Marília. Foram apreendidas 2.000 baterias de telefone celular, de modelo e marcas diversas. O homem de 57 anos de idade foi indiciado, ouvido e liberado. Vai responder em liberdade pelo crime de descaminho. Mais uma ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária. E o trabalho da Polícia Rodoviária continua. E mesmo nas rodovias onde não há patrulhamento da Polícia Rodoviária, é motivo de preocupação. Eu recebi ontem à noite um vídeo que eu vou mostrar para vocês, porque é muito próximo de Assis, é entre Assis e Cândido Mota, o risco que muitos motoristas e motociclistas estão correndo. À noite, vários animais, bois, vacas, bezerros na pista, mas são muitos. E se você não tomar cuidado, se tiver numa velocidade e não tiver atento no volante, no guidão, no volante, quem está no carro, no guidão, quem está na motocicleta, se não tiver atento, acaba batendo num animal desse na pista. E os danos podem ser materiais, como também pode provocar ferimentos em quem se envolver no acidente. Dá uma olhada só na quantidade de bois, vacas e bezerros andando sobre a pista na rodovia Benedito Pires à noite. Não há, nesse trecho, iluminação. Preste atenção. Está vendo aí? Olha a quantidade de boi, vaca e bezerro. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Olha o risco do carro. Olha lá na beira do acostamento. Quantos animais? Isso é um risco danado. Um risco danado. Eu vou até mostrar novamente. Está escuro, mas você vai perceber olha lá. Pelo farol do carro que vem lá adiante, olha a quantidade de animais na beira da pista. E na pista também. Boi, vaca, bezerro. Essa rodovia, no trecho de Assis, é de responsabilidade da Polícia Militar, no trecho de Assis, porque é perímetro urbano de Assis. Para o lado de Cândido Mota, já é responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária.
porque é a área do DR. No lado de Assis, é responsabilidade da Polícia Militar, da Infantaria, e não é da Polícia Militar Rodoviária. Mas vocês viram o risco para quem está andando na rodovia Benedito Pires, entre Assis e Cândido Mota. Essa vocês viram aconteceu ontem à noite. Ontem à noite. Quem passou e filmou ficou muito preocupado. Por sorte, ainda filmou, né? Coloca nas redes sociais. Quem tem acesso já toma um pouco mais de cuidado. De qualquer maneira, tem muita gente que trabalha em Assis e mora em Cândido Mota. Tem muita gente que estuda em Assis e mora em Cândido Mota. E vice-versa. Também tem gente que mora em Assis e trabalha em Cândido Mota. E volta à noite, após o trabalho. Então, muito cuidado, porque há animais na pista. Não há nenhuma informação que esses animais foram apreendidos ou que tenham sido já recolhidos pelo proprietário. É muito perigosa essa situação. Então, muito cuidado mesmo. Quem está de moto, o risco dobra, né? Porque moto não tem uma segurança quando bate num animal. O carro ainda tem a lataria, que dá para proteger o motorista ou o passageiro. Então, muito cuidado. Se você for para Cândido Mota, ou for de dia e voltar à noite, ou for para lá à noite, cuidado, porque esses animais podem estar na pista ainda. O Luiz Souza está perguntando por que a rodovia não é iluminada? Do lado de Assis porque é perímetro urbano. Do lado de Cândido Mota não há iluminação, é uma rodovia estadual e não há iluminação. Do lado de Assis, ou seja, do antigo Cama para na Cabiúna, ali na água da Cabiúna, de lá para Assis tem iluminação. Da Cabiúna para Cândido Mota não tem. Então o risco aumenta ainda mais. Claro que o carro tem farol, claro que a moto tem farol, mas é sempre importante, muito importante ter cuidado. Então fica o alerta para você que vai para Cândido Mota, ou vai voltar de Cândido Mota, ou vem de Cândido Mota em direção a Assis, tá bom? Sempre há o risco. Uma outra informação. Eu falei hoje no IML, Instituto Médico Legal. Todo mundo se lembra que nós divulgamos aqui, na sexta-feira, aliás, em primeira mão, que o morador de rua, conhecido como Ismael, que foi atropelado na terça-feira, dia 10, morreu na sexta-feira de manhã no hospital regional. E o corpo foi levado para o IML, para ser reconhecido e identificado. Tem diferença, e você vai entender por quê. No sábado pela manhã, eu fui no IML junto com familiares do Ismael, que reconheceram o corpo, garantiram, ele é o Ismael. E o documento do Ismael? Morador de rua há muito tempo. Não tem documento. E nenhum dos irmãos ainda conseguiu descobrir qual é o sobrenome dele. Aí você vai falar, por quê? Mas como que o irmão não sabe o sobrenome do irmão? Porque são adotados. O irmão que foi reconhecer o corpo foi adotado por uma família. E o Ismael, que morreu, e o corpo está no IML, foi adotado por outra família. E não se sabe ainda o nome ou o sobrenome do Ismael. E a polícia precisa identificar para poder liberar, para velar e para sepultar. Não basta o reconhecimento presencial. Há outras formas de identificação? Há. Mas no caso deles são difíceis. Uma das possibilidades, fazer um exame da arcada dentária. Como ele era morador de rua, provavelmente não deve ter passado por dentista. Então, como é que vai fazer uma comparação da arcada dentária e com um documento lá, uma ficha de procedimento,
no dentista se ele não foi no dentista. A outra maneira de identificar é através das digitais, das impressões digitais. Foram colhidas dele. A polícia já fez isso na sexta-feira mesmo, colheu as impressões digitais, colocou num banco de dados que tem no estado de São Paulo, mas estas digitais, elas têm que ser comparadas com alguma digital que havia sido colhida em algum documento e relativamente recente. Porque documentos com mais de 15, 20 anos não foram digitalizados. Então não dá para fazer uma comparação. Ele não tem CNH, não tem documento recente, também não foi preso, não passou nenhuma vez pela prisão, pelo menos ninguém sabe que ele tenha sido preso, porque se foi preso, lembra da história do tocar piano? Então, tocar piano, ele coloca lá suas impressões digitais e o sistema consegue fazer uma comparação e descobrir a identidade completa dele. Como ele não foi preso, como ele não tem documento recente, como ele não tirou carta, como não foi no dentista, essas duas possibilidades praticamente caem por terra. O que precisa se descobrir é um familiar que saiba o sobrenome dele. Com base no sobrenome, buscar mais informações, número de documento, data de nascimento, para que ele seja identificado para o delegado autorizar, liberar o corpo para ser velado e sepultado. Como isso não aconteceu até hoje, o corpo continua lá na Câmara Fria, no Instituto Médico Legal. O Ismael, morador de rua que bastante gente conhece, ele não passou pela casa de passagem, já foi feita essa consulta, essa busca, embora fosse morador de rua, ele nunca passou pela casa de passagem. Se tivesse passado, haveria lá o seu nome. Talvez fosse mais fácil confirmar a sua identidade para que ele pudesse ser velado e sepultado. Como ele não passou, como não há registro da passagem do Ismael na casa de passagem, mais uma opção descartada. Ou seja, é necessário que se encontre o documento para que possa ser liberado, para ser velado e sepultado. Se isso não acontecer e passar um determinado tempo, infelizmente ele vai ser sepultado como indigente, como uma pessoa não identificada, embora tenha sido reconhecido pelo irmão e por outras pessoas da família. Tá bom? Dada essa informação, vamos ver alguns comentários aqui. O Dado está dizendo, boa noite, português. Onde tem iluminação do poupa-tempo até a usina de lixo, tem, mas está precária. Da usina de lixo até a Cabiúna, só tem poste. Está o Dado aí, que transita por aquela rodovia, informando. Obrigado, viu, Dado? Obrigado pela informação. O Júlio Rodrigues está dizendo, boa noite, português. Estive com a Agenor, grande Agenor Barros, grande amigo. Esteve nesse final de semana, mandou um abração para a gente e para o Júlio Garcia também. Um abraço. Que pena a gente não ter se encontrado. Deve ter ficado o final de semana todo aí, né? Afinal de contas, foi feriado do Dia das Crianças na quinta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, mas infelizmente a gente não se encontrou. Mas um abraço para ele também, tá bom? Por falar em Agenor, por falar no meu amigo Júlio, já tem aqui a manchete do Jornal da Segunda dessa semana. Tá aí na tela para você. Consegue enxergar ou não? Tá aí na tela a manchete do Jornal da Segunda desta semana. Não está enxergando? Deixa comigo que eu já vou falar quais são as manchetes e um pouquinho de cada notícia que está estampada aí. Está na sua tela. A manchete é:
Lei ilegal do prefeito resultará na exoneração de comissionados. Segundo o desembargador do Tribunal de Justiça, não cabe mais recurso sobre a decisão. Também está no Jornal da Segunda dessa semana: damistas conquistam a metade dos pontos de Assis nos Jogos Abertos. E será que dão o devido valor para essa modalidade? Será que dão o devido valor para essa modalidade? Assis conquistou 18 pontos nos Jogos Abertos. Voltou na posição 29ª. É uma boa colocação. Metade dos 18 pontos foi conseguida pelos damistas. 5 pelas mulheres e 4 pelos homens. Também está aqui no Jornal da Segunda: morador de rua morre 3 dias após ser atropelado na Rua Platina. Tem até uma fotografia do Ismael aqui. E ainda tem uma outra notícia. Catanossi, Ademir Fonseca ou Viola será o novo técnico do Vossen. O presidente Lauro Valim deve anunciar amanhã quem será o treinador do Vossen para 2024. Tem gente que garante que já está definido e que o técnico será Marcos Vinícius, o Viola, que atuou 3 anos no Grêmio São Carlense. Mas a confirmação deve sair amanhã, tá bom? Professor Azevedo, lembra que ele está falando sobre a MEI, microempreendedor individual? Uma série de informações sobre o MEI, microempresário individual. Você que é MEI, preste atenção, porque tem dicas interessantíssimas sendo dadas pelo professor Azevedo. Vamos ouvir? Seja bem-vindo, professor Azevedo, com o Momento Saber Direito. De agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! A gente continua a nossa série de aulas falando a respeito do MEI, microempreendedor individual. O governo está no seu pé. Chegou a hora de regularizar. Então, nós temos agora outubro, novembro e dezembro para você correr atrás. Não é só trabalhar, não é só receber o dinheiro não, pessoal. Aí você tem que dar a parte lá do leão. Então a Receita Federal está passando várias dicas e a gente está compartilhando com você, ouvinte da rádio, você ouvinte aqui do programa Momento Saber Direito. Ficou com dúvidas? Manda um oi pra gente. Vai aí nos comentários, vai aí no WhatsApp da rádio, vai aí no Facebook da rádio, no Instagram, manda um oi aqui pra gente. Chegou uma dúvida: professor, mas vale a pena regularizar o meu MEI? Claro que vale a pena. E a gente, você trabalha, você tem um CNPJ, você depende disso. Então quais são os benefícios em regularizar a situação do seu MEI? Manter, primeiro ponto, manter você no cadastro do Simples Nacional, pagando esse valor fixo todo mês. Então, isso é o mais importante, porque senão você vai sair do Simples Nacional, aí vai ficar mais caro. É lucro presumido, lucro real, vai ficar mais caro. Agora você paga um valor fixo, que é o Simples Nacional. Então é um benefício muito grande você regularizar o seu MEI. Continuar segurado no INSS, garantindo ali o auxílio-doença e também a aposentadoria. Evitar que o governo manda uma busca e apreensão em você, manda uma penhora. Evitar cobranças judiciais. Outro ponto: facilitar financiamentos e abertura de contas empresariais, e os débitos você pode negociar e vai ter ali os valores fixos para você pagar. Então vale muito a pena você correr atrás, você regularizar o seu MEI. Lembrando, pessoal, não é o CNPJ aqui do microempreendedor individual que vai pro pau, não. É também o CPF que está vinculado nesse MEI. Então, você vai ficar travado. E para o governo, a dívida não caduca, não. É dívida ativa. Você tem que regularizar. Isso é muito importante. Professor, fiquei com dúvidas, gostaria de participar. Nosso WhatsApp é o 18 99606 8275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, rural, previdenciária, empresarial e consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito obrigado ao professor Azevedo. Você percebeu é professor da toda a linguagem
jurídica do que está acontecendo, mas deu uma escapadinha, né? Você vê, ele falou, não é só o CNPJ que vai para o pau, não. Também vai o CPF de quem montou, instalou, criou o MEI, microempreendedor individual. Mas está dada a dica, obrigado, viu? Às vezes é mais fácil de compreender, né? A gente entende. Parabéns, viu, pelas orientações muito importantes. Essa semana ele tem falado sobre o MEI, que é o microempreendedor individual, e os deveres. Muita gente acha que é só vantagem, né? Ah, eu vou criar uma empresa porque agora eu só vou pagar um imposto, e acha que essa é a solução, que não precisa fazer absolutamente mais nada. Tem prazo, tem regra, tem normas para serem seguidas. Então, é sempre oportuno ouvir quem entende. E o professor Azevedo deu estas informações. Deixa eu cumprimentar aqui minha amiga professora Kátia Andrade, que já chegou. Meu amigo César Rosa está dizendo que a casa do Bauru está todo vapor. Segunda-feira é uma boa, né? Não é não? Um Bauru, tendo interesse, se quiser, é só gritar que a gente já passa o telefone da casa do Bauru, que já está a todo vapor. A Giannichini está lembrando que é muito perigoso realmente animais soltos nas rodovias. Meu amigo Toninho Barbosa, seja sempre bem-vindo. Um abraço, viu? Minha amiga Angélica, meu amigo Guga, Paulo Almeida, a Cida Faustino, a Célia Constantino, Marcão Telemoto também na escuta, a minha amiga Benê Quintiliano, boa noite, a Felina e o seu Manuel estão lá no Parque Colinas, a Norma Moreira, mandando um abraço para todos os ouvintes, a Giannichini, a Maria Cristina Rodrigues Arantes, meu amigo Iraí Correia Leite, a Maris Estela, que amanhã faz o seu comentário. É uma terça sim, uma terça não. Amanhã tem um comentário da nossa amiga Maris Estela. Norma, já falei. Quem chegou aqui também? O meu amigo César está dando o número do telefone da casa do Bauru. Se você quiser encomendar um Bauru, agora liga 996555498. Eu vou repetir para você. Não deu tempo? 996555498. Liga que você não vai se arrepender e não vai passar fome depois, porque é um bauruzão danado de carne que vai saciar a sua fome nesta segunda-feira. Eu queria finalizar mandando um abraço para o pessoal da Secretaria da Cultura. Eu estive sábado no Teatro Municipal, Enzo Ticinelli, assistindo uma peça de teatro muito bacana, muito inteligente, parabéns, e dizer que Assis continua sendo a terra em que o público gosta de espetáculo de teatro. O Teatro Municipal estava lotado na última sexta-feira, aliás, no sábado, para assistir essa peça. Parabéns a todos os envolvidos e artistas também. E vamos para aquela triste, mas necessária última informação. Sepultamentos ocorridos nesta segunda-feira, dia 16 de outubro. Djalma Biondo, de 69 anos de idade, foi sepultado 9 horas da manhã. A senhora Cacilda Cândido Linhares, de 77 anos, foi velada no Centro Funerário Pax e sepultada às 14 horas. Em Cândido Mota, houve o sepultamento da senhora Maria Aparecida Sabino dos Santos, de 80 anos. E para amanhã, terça-feira, dia 17 de outubro, já estão definidos e programados 2 sepultamentos. Marcos Aparecido Cousini, de 56 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax. O horário do sepultamento não foi definido. E com muita tristeza mesmo, eu noticio
a morte de um assíduo ouvinte do nosso programa. Tanto o Acorda Assis, como também à noite na transmissão. E um pedacinho grande, inclusive, da história do Vossen, Vila Operária, Clube Esporte Mariano, se perde hoje. Faleceu aos 87 anos de idade o nosso amigo Aparício Sacconi, Aparício Foltran Sacconi, de 87 anos de idade. Conversei com ele dias atrás, completamente lúcido, passando informações da época que o padre Aloysio Bellini fazia o hino do Vossen e ele musicava, ele tocava órgão nas missas celebradas pelo padre Aloysio Bellini, colocava as músicas nas letras dos hinos que o padre compunha. E nos deixou hoje, morreu em casa, aos 87 anos de idade, o nosso grande amigo vossenista. Durante muito tempo morou na Vila Operária da tradicionalíssima família Sacconi, que tinha a indústria de bebidas Sacconi. Ele está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento será definido amanhã pela manhã. A família Sacconi, a todos os amigos, aos familiares dos demais que foram velados, sepultados hoje e que continuam sendo velados e serão sepultados amanhã, os nossos sentimentos. Muito triste a perda de mais um amigo, que é uma parte significativa da história do Vossen. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa segunda-feira e uma ótima semana. Tchau, minha amiga, tchau, meu amigo.